Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Maria de Geografia e hoje eu quero dar continuidade ao assunto do vídeo passado com vocês, de Geografia, tá bom? Vamos lá, acompanhe. Na página 17 do livro de vocês, tá falando sobre componentes da natureza, tá? Quais são os componentes da natureza? Nós temos luz, calor, solo, vegetação, água, ar e os seres vivos, isso mesmo. Mas, teacher, quais são os seres vivos? Nós temos as plantas, não é isso? Os seres humanos, os animais, até as bactérias são seres vivos, né? Na nossa natureza, nós temos algo que é indispensável para a sobrevivência dos seres humanos aqui na Terra, que são os recursos naturais. É deles que nós extraímos matéria para poder fabricar muitas coisas que são indispensáveis para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Tá. Mas, teacher, o que são recursos naturais? Recursos naturais são componentes da natureza que de forma direta ou indireta são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando sobrevivência e conforto, né? Então, recursos naturais são extraídos da natureza e utilizados pelos homens. Um exemplo disso, a árvore. As árvores nós desmatamos, né? Nós retiramos a árvore do solo e dela retiramos a madeira. E essa madeira nós vamos utilizar para fabricar muitas coisas, né? Um exemplo disso, para fazer uma casa, por exemplo, que a gente vai precisar de madeira. Isso é só um exemplo das muitas coisas que a gente tira da natureza, tá bom? Dentre esses recursos naturais, nós temos dois tipos, que são os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Mas o que significa isso? Bom, recursos renováveis são aqueles que são encontrados e constantemente podemos ver eles na natureza. Ou seja, nós temos as árvores, que é um recurso renovável, porque se você cortar ela, você pode plantar, que vai nascer outra, não é? A água, que é um recurso renovável, que ela está sempre sendo renovada. E nós temos também o ar, o vento, né? Que são recursos indispensáveis para a sobrevivência dos seres humanos, né? Tem como a gente viver sem as árvores, sem as plantas? Não. Tem como a gente viver sem água, sem ar? Impossível, né? Esses são recursos renováveis que a gente pode estar preservando e utilizando, que eles vão sempre ser renovados pela natureza, né? Mas a gente também tem os recursos que não são renováveis, ou seja, eles são encontrados apenas em alguns lugares do planeta e uma vez esgotados, eles não serão renovados, ou seja, são recursos que tem na natureza, quando a gente utilizar todo ele, vai acabar, não vai ter mais. Um exemplo disso é o petróleo e o carvão. São recursos que a natureza não dá para a gente de novo. Existem reservas de petróleo no mundo, de onde são retirados, né, barris e barris de petróleo, que vai ser utilizado em diversas áreas da nossa vida. Até onde vocês nem imaginam tem petróleo. Para eu te dar um exemplo disso, por exemplo, no batom. Sabe o batom que a mamãe passa em casa, a irmã, a tia? Até no batom tem petróleo. Ele é indispensável, só que ele é um recurso não renovável. A gente deveria usar ele com consciência, um consumo sustentável, porque quando ele acabar não tem mais. É a mesma coisa do carvão, tá bom? Continuando, alguns recursos naturais, como o ar e a água, que são recursos renováveis, tá? São indispensáveis para a existência dos seres vivos. Claro, né? Tem como a gente viver sem ar? Como é que a gente vai respirar? Tem como a gente viver sem água? Não, né? Impossível. E pensando na água, apesar dela ocupar a maior parte do planeta, grande parte da água existente não é adequada para o consumo humano, como por exemplo a água salgada. A gente chama de água salgada, ela não é adequada para o nosso consumo e ela ocupa a maior parte do planeta de água salgada. A nossa quantidade de água doce ela é bem pouquinha, ela é só um pedacinho, entendeu? Por isso que a gente não pode desperdiçar água, a gente não pode poluir nossos rios, porque senão essa água doce vai acabar para a gente, não vai ser mais renovável, né? Porque a gente vai ter poluído ela. E a gente precisa pensar sempre em consumir ela de forma sustentável, de forma amiga, né?
tanto é que isso vai ser uma coisa boa tanto para o nosso ambiente quanto para a nossa sobrevivência aqui na Terra, tá bom? A mesma coisa o ar. A gente precisa do ar para respirar, para viver, por isso que a gente não pode poluir o ar. Como é que a gente vai respirar esse ar poluído? Não tem como, né? Então a gente precisa preservar a nossa água doce e o nosso ar, para a gente sempre ter como sobreviver, tá? Então nós temos algumas práticas que são ruins para o nosso planeta e para a nossa sobrevivência. Lembrando, se o nosso planeta morrer, nosso planeta acabar, a gente morre junto, né? Que é aqui que a gente mora. A gente tem que cuidar do planeta porque é a nossa casa, não é isso? Práticas ruins que a gente considera: poluição. Poluição é muito ruim, não só para o planeta como para a gente, porque polui o nosso ar que a gente precisa para respirar, que é nosso recurso renovável, né? Desmatamento, quando a gente só mata, só retira, só arranca as plantas, as árvores, a gente não planta de volta, não faz reflorestamento. Ou quando a gente desmata sem controle, né? Desmatando muito. E desperdícios, quando a gente desperdiça a água da torneira, do chuveiro, quando a gente polui a nossa água, tudo isso são práticas ruins que devem ser evitadas para que a gente possa sobreviver. A gente tem que ir em busca das práticas boas, não é isso? A reciclagem, você pegar o seu lixo lá, transformar em alguma coisa. Até porque o lixo que a gente joga fora, ele não desaparece, né? Ele só desaparece da tua casa, mas ele não some assim, não passa de mágica. Quando a gente joga uma embalagem de plástico fora, por exemplo, ela não vai sumir, desaparecer. Não, ela vai ficar lá, jogada no planeta durante 20, 30, 50, 100, 200 anos lá. E ela não vai desaparecer, vai só poluir o nosso ambiente. Por que a gente não pode pegar essa embalagem de plástico e transformar ela em alguma coisa, não é isso? Outra prática boa, reflorestamento, ou seja, arrancou, plantou de volta, né? O que custa? Arranca uma árvore, planta duas, que assim nunca vai acabar e a gente vai estar sempre renovando, não é isso? Consumo sustentável, ou seja, você não utilizar além daquilo que você precisa, não é? Você não desmatar mais do que você precisa, não é isso? Você não utilizar os recursos mais do que você precisa, pensando só de forma assim capitalista, só de forma para ganhar. Lembrando que o planeta é nossa casa, a gente tem que preservar ele e usar só o que a gente precisa, né? Agora é com vocês. Eu preciso que vocês leiam a página 17 e 18 do livro de geografia de vocês e respondam da página 18 a 20 até a 10ª questão, tá? Sobre esse assunto que a gente acabou de tratar aqui no livro. Até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau!